Antes de começarmos, se esse assunto toca no teu coração, se inscreve agora no canal Deixa a Bíblia Falar, porque aqui tudo é com base na palavra e buscamos aquilo que vem do alto. Agora escuta, por que a congregação cristã no Brasil, mesmo sendo tão simples, sem propaganda, sem enfeites, sem títulos humanos, cresceu tanto? E mais, por que até hoje nada conseguiu parar esse crescimento? Vamos deixar a Bíblia falar. A congregação cristã no Brasil nasceu da oração, do joelho no chão e da sede por um evangelho puro. Não veio de reuniões entre homens poderosos, nem de estratégias humanas. Surgiu com irmãos simples, humildes, desejosos de viver a palavra do jeito que ela é. Desde o princípio, os cultos foram feitos sem instrumentos exagerados, sem chamar atenção para os homens, mas para Deus. A doutrina não foi inventada. Foi recebida de joelhos, em oração, no jejum, na vigilância. E quem olhava de fora não entendia. Como pode um povo sem placas, sem promessas de prosperidade, sem fama, continuar crescendo? Porque não era obra de homens. Era e ainda é obra de Deus. Mesmo com dificuldades, perseguições, zombarias e até críticas dentro do meio evangélico, a congregação não parou. Continuou firme. Cresceu nas periferias, nas cidades pequenas, nos campos, nas grandes capitais. Cresceu no silêncio. Cresceu porque o Espírito Santo foi guiando, congregação por congregação, culto por culto, hino por hino. E o que mais impressiona, não precisou inventar nada novo. A palavra, o testemunho, a oração e a separação do mundo foram suficientes. E agora, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Você também já se perguntou por que a congregação continua crescendo, mesmo sem prometer bênçãos materiais? Escreve aqui se você já sentiu Deus te visitar nesse santo lugar. Compartilha um testemunho, uma experiência. A tua palavra pode fortalecer quem estiver lendo. Comenta aqui abaixo, porque isso ajuda a palavra a chegar em mais corações. Enquanto muitos mudam de rumo para atrair mais gente, a congregação segue como sempre foi. A doutrina permanece. A simplicidade continua. O silêncio nos cultos ainda fala mais alto do que qualquer discurso humano. E é isso que incomoda o mundo. Como pode algo tão simples ainda atrair tanta gente? A resposta está em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Não são os métodos que fazem a obra crescer, é a presença de Deus. É o temor, é a reverência. A congregação nunca precisou se adaptar aos moldes modernos. Nunca precisou negociar doutrina para agradar os homens. E mesmo assim, continua chegando em outros países, em outras línguas, em outros povos. Porque o Espírito é um só. E mais, ela não cresceu porque alguém ordenou. Cresceu porque foi sustentada por oração. Cresceu porque o Senhor é quem acrescenta os que hão de se salvar. Nada conseguiu parar essa obra. Quem olha de fora, às vezes não entende. Como pode uma igreja onde o ministério não recebe salário? Onde os irmãos se assentam em silêncio? Onde não se promete prosperidade, mas se ensina o caminho apertado? Como pode crescer assim? A resposta está na fidelidade de Deus. Quando há sinceridade, Deus confirma. Quando há obediência, Deus abençoa. A congregação cresceu porque sempre colocou a palavra acima da vontade dos homens. Muitos se afastaram porque queriam facilidades. Queriam uma fé sem renúncia, um evangelho sem cruz. Mas aqueles que permaneceram provaram que Deus é fiel. E ainda hoje, crianças estão nascendo dentro da doutrina, jovens estão sendo chamados, famílias inteiras estão sendo restauradas. Porque a palavra que é pregada nesse ministério não mudou. Isaías 55:11 nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. E a palavra que sai dos púlpitos da congregação cristã não volta vazia. Ela corta, ela limpa, ela cura, ela transforma. Por isso a obra continua crescendo. Porque é regada com lágrimas, com joelhos dobrados, com jejum, com obediência. Muitos já tentaram parar, criticaram, zombaram, levantaram calúnias, mas a palavra nos lembra: toda arma forjada contra ti não prosperará. A congregação é sustentada por uma promessa. Não foi fundada para agradar ao mundo. Foi separada para agradar a Deus. E enquanto houver um povo que ora, jejua, se consagra, chora nos bancos, canta com fé e escuta com temor, essa obra não será abalada. Quantas almas chegaram à congregação quebradas, perdidas, sem rumo? E ao entrarem naquele salão simples, ouviram um hino, sentiram algo diferente, escutaram uma palavra direta ao coração e saíram dali transformadas. Isso não é marketing. Isso não é emoção. Isso é presença de Deus. E é por isso que até hoje, em tempos modernos, em meio à frieza espiritual, a congregação cristã
continua sendo um refúgio de almas sinceras. Talvez você esteja afastado. Talvez você tenha se ferido com palavras, com situações, com pessoas, mas essa obra continua de pé. E o Senhor ainda está chamando. Volta enquanto é tempo. Busque enquanto se pode achar. Porque muitos já tentaram resistir, mas a verdade é que quando Deus planta, ninguém arranca. A congregação cristã no Brasil é uma árvore que foi plantada por Deus. E se você já bebeu dessa fonte, você sabe do que estou falando. Escreve nos comentários se você também já viu o agir de Deus nessa obra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Não é por homens, não é por nome, não é por fama, é porque Jesus ainda está no meio do seu povo. E onde Jesus está, o crescimento é certo. Que Deus te abençoe poderosamente.